Fala, meu amigo agricultor! Hoje nós estamos aqui em Nova Timboteua, no Pará, com nossos dois especialistas, Emerson e Paulo, que são responsáveis pela AgroRural em mais um plantio que está sendo desenvolvido pela nossa equipe. E hoje nós vamos falar do açaí, a importância de uma boa genética e os seus espaçamentos. Solta a vinheta, editor! E aí, galera do nosso canal, tudo jóia? Tudo tranquilo com você? Tudo firme? Estamos aqui mais uma vez para poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com você. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative todas as notificações, compartilhe com seus amigos e chame sua família para assistir com você na tela, porque estamos fazendo isso daqui com amor e para vocês. É ou não é, Emerson? Com certeza, hoje a gente vai estar falando mais um pouco sobre a cultura do açaí, algo a qual ainda tem muitas dúvidas para muitas pessoas, e a gente vai estar trazendo esse conteúdo importante para você. Galera, um fato interessante assim para a gente deixar bem claro para vocês que estão nos assistindo agora, é que quando você vai na literatura pesquisar sobre o açaí, você vê que o nível de informação é muito reduzido, né? Ele é muito resumido, e também é um pouco defasado, são publicações muito antigas que não condiz hoje com os resultados e com tecnologias e com manejos que são empregados na cultura do açaí. E hoje nós estamos aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência de campo. E nós vamos começar falando sobre as variedades e espaçamentos que encontramos no açaí. Emerson, fala um pouquinho pra gente dessa diferença de espaçamento no campo, o que isso afeta na produtividade, o que isso afeta em número de plantas, o que isso afeta diretamente no bolso do produtor. Então, pessoal, o que acontece? Hoje, espaçamento é um negócio a qual é repercutido a nível nacional, né, aqui na nossa região. Então, o que acontece? Não tem nada engessado, né? Quando a gente se trata da cultura do açaí, quando a gente se pensa na implantação, o primeiro ponto a se avaliar é nível de produção. E para essa produção, a gente precisa estar avaliando os critérios aí de espaçamento, tá? Analisando o nível de cultura, se vai ser a agricultura familiar ou a agroindústria, né? A nível comercial, a nível de consumo, porque tem de todos os modos, né? E de todos os tipos. Então isso é o que vai determinar quanto que você vai ganhar, porque hoje a nossa média aqui no Pará, na nossa região de atuação, é de 800 a 1.200 plantas por hectare. Então o espaçamento não tem nada engessado. Hoje o espaçamento mais trabalhado na nossa região é o espaçamento de 5x5, 5x6, 6x4 ou até mesmo o 2,5x4. Isso visando uma melhor produção para se ter um melhor lucro, porque um plantio de grande porte, médio e pequeno também se trata de uma empresa, né? Então tem que deixar resultado positivo. Show de bola! E Carlinha, fala um pouquinho pra gente do que você tá achando de diferente na cultura do açaí hoje, para os nossos seguidores aí que estão olhando a gente. Eu também fico aqui aprendendo junto com vocês, tá, gente? Já descobri que o açaí é a sexta fruta mais consumida no mundo. Ou seja, a gente cuida aqui do plantio para exportar o nosso açaí para todos vocês e ter uma importância significativa também na economia, né? Show de bola! Isso daí é muito importante, gente, porque a gente viaja vários estados, experimenta outras culinárias, e nós vamos conhecer outros tipos de cultura, nós vamos ver outros tipos de clima, mas em qualquer lugar o açaí está presente, seja no formato de um açaí gourmet, que é como vocês têm o hábito de consumir fora do estado do Pará, que é com granola, com banana, com pitaia, né? Tem colocado aqueles recheios, chocolate, e a gente aqui no Pará usa ele como refeição. Quais são os tipos da refeição que a gente usa com açaí aqui, Carlinhos? Fala um pouco pra galera. Com peixe. Gente, uma vez eu falei para uma amiga que eu consumia o açaí com peixe, ela ficou assim, meu Deus, mas aqui no Pará nós consumimos com peixe, com vários tipos de proteína, tá? Charque com mortadela, que meu amigo aqui é fã.
E com vários tipos de proteína, tá, gente? Eu tenho amigas que comem açaí até com lasanha, gente. Então, é do gosto da pessoa mesmo, tá bom? Show de bola, gente. E aqui, quando o cara quer ser fitness, ele toma um açaí como um suco mesmo, entendeu? Puro, sem mistura nenhuma. Galera, e entrando diretamente no nosso tema espaçamento, eu quero mostrar para vocês que você pegue sua calculadora, você pegue seu papel, sua caneta e tome nota, que nós vamos lhe explicar as diferenças sobre espaçamento. Por exemplo, esse plantio aqui é um plantio que ele é 5 metros de rua, por onde passa o trator, nesse sentido, e 2,5 metros entre plantas. A unidade nacional, né, que a gente conhece medidas nacionais, é o hectare. Para qualquer cultura hoje, a nível mundial, ela é chamada de hectare, que ela equivale a 10.000 metros quadrados. Então, para você saber quantas plantas você quer colocar no seu hectare, basta você multiplicar a largura da rua vezes o espaçamento de uma planta para outra. Então, se você pegar 5 metros vezes 2,5, você vai ter 12,5 metros quadrados, que vai equivaler a essa planta, aquela de trás e essa outra. Nessa área aqui nós temos 12,5 metros quadrados. Lembra que eu falei que um hectare é 10.000 metros quadrados? Então você pega aqui, ó, 10.000 dividido por 12,5. Então, em um hectare, nesse espaçamento, vai pegar 800 plantas por hectare. Se você tem 10 hectares, vezes 800 equivale a 8.000 plantas. Então, dessa forma, nesse espaçamento, você sabe que vai precisar de 8.000 plantas para plantar 10 hectares. Isso daí vai trazer vários resultados diferentes, como o número de estipe, como o tipo de produtividade, tipo de insolação, formato de plantio. Isso daí é outro assunto que nós vamos conversar mais para frente. Mas, Emerson, fala para essa galera aí uma curiosidade que nós observamos, que nesse tipo de espaçamento reduzido de uma planta para outra, tem uma redução na economia da irrigação. Fala para a galera aí por quê. Pessoal, o que acontece? Geralmente no plantio convencional hoje, que a gente usa aí o espaçamento de 5x5 ou 5x6, por questão de distância entre uma planta e outra, é um bico para cada pé. Hoje você usando aí o 2,5x4, a gente consegue colocar até um bico de 74 a 130 litros hora de irrigação para molhar esses 4 pés. Então a gente consegue ter aí um nível de distribuição bom, usando menos material, tá certo? E você conseguindo aumentar a sua produtividade aí o ano todo. Show de bola! E Emerson, e não é uma verdade muito grande que qual é o maior gargalo para o produtor rural hoje na hora de falar na cultura do açaí? A gente sabe que muda é barato, adubo teve uma elevação no preço, herbicida, mas ainda assim ele é barato quando se fala em unidade por planta. Mas a irrigação hoje é um dos maiores gargalos, concorda comigo? Com certeza, hoje a irrigação, como tudo no Brasil aumentou, mas a irrigação entre si ela é algo a qual hoje está com preço um pouco alto, né? Porque a cultura do açaí começa a produzir aí com 3, a gente tem área até com 2 anos e meio, 3, 4, vai depender muito do manejo e nutrição. Como você tem que investir primeiro para depois colher, como todas as culturas, só que o açaí é uma cultura de ciclo longo, né? Então o investimento é um pouco mais alto. E para você ter uma boa produção, a irrigação entra como fator principal, principalmente na área do verão, né? E no inverno também em algumas situações, porque as chuvas em quase todas as regiões são mal distribuídas e a gente tem que dar dando essa uniformidade para a planta. Mas esse é um fator crucial a qual a gente pede ao que para os nossos clientes quando estão fazendo planejamento? Planejar antes de plantar só aquilo que a gente dá conta de fazer com qualidade e do jeito certo. Show de bola! Eu vou pedir para o nosso cameraman dar um foco bem aqui no que a gente acabou de falar. Observem, gente, que entre essa planta e aquela outra planta tem um bico de aspersor ali, olha, da irrigação. E a gente observa que nesse espaçamento aqui onde nós estamos, não tem nenhum bico de irrigação. Vai ter na outra planta, ou seja, aquele bico molha essa planta e aquela planta. Aqui não tem nada. E ali entre essa planta e a outra planta a gente tem outro bico. E isso resume muito o que o Emerson acabou de falar
Porque se a gente for ver nesse intervalo de 3 vão, a gente tem um sem bico. Ou seja, a gente tem uma redução aqui de 33% no seu custo total de irrigação. Isso daí, gente, se a gente for botar aí na casa de centenas de milhares de reais, isso daí é uma economia. Aí nós estamos falando de 33 mil reais, né, por cada unidade centenária. Então é uma economia bem significativa. E vamos voltar aqui, Carlinha, eu vou te fazer uma pergunta agora que eu tenho quase certeza que você não conhece. Você tem ideia de quantos litros de água uma toceira bebe por dia? Faço nem ideia. Chuta um número aí que você acha que a planta bebe. 5 mil, sei lá. 5 mil litros, rapaz, é um oceano de água aqui. E é isso, gente. Para você ter ideia, segundo o manual que a Embrapa publicou, no primeiro ano de plantio, uma toceira de açaí, ela bebe em média de 40 a 50 litros de água por dia. No segundo ano, a literatura recomenda de 60 a 80 litros de água por dia. E no terceiro ano de plantio, de 110 a 120 litros de água por dia. É muita água. Eu quis dar referência mensal. 2 eu litros quis dar referência mensal, tu que não entendeu. Então é isso, gente. Só para vocês entenderem que a necessidade de uma planta, ela vai muito além do que a gente consegue enxergar, entendeu? Então, assim, falando de resultados e de espaçamento, você sabe que quanto mais plantas você colocar por hectare, melhor vai ser a distribuição dessas plantas, melhor também vai ser a quantidade de água que vai ser distribuída entre essas plantas. Porque você concorda comigo, Emerson? Se jogar 120 litros de água de uma vez no pé de uma planta, a planta não vai absorver na mesma velocidade que vai infiltrar. Então, pessoal, procure um agrônomo de sua confiança, procure a nossa equipe, porque tem uma diferença entre a planta precisar de 40 litros de água por dia, sem que você contar que o solo é arenoso, que a planta vai beber, vai transpirar, quando o sol bater, vai evaporar parte dessa água, então você tem que sobrepor a lâmina de água para justamente compensar esses níveis de perca, beleza? Vamos falar agora sobre genética. O que é que tu acha, Emerson, da genética? Olha, a genética é um fator importantíssimo hoje, viu, pessoal? Porque, como todo mundo sabe, açaí é denominado de várzea, né? Então hoje a gente está trazendo para a terra firme e hoje a gente precisa de uma boa genética para se ter uma boa produção, e tudo isso a gente pode estar tendo aí, adquirindo com viveiros credenciados, procurando aí os melhores agrônomos do mercado para estar atendendo você e estar fazendo todo o diferencial no seu plantio. Show de bola. Gente, e outra característica da genética é que da mistura de 2 genes vai resultar um novo indivíduo. No caso, eu e minha esposa resultam os meus filhos. A mesma coisa é num plantio de açaí. Quando tem um cruzamento genético dessa planta, desse pólen com outro, vai resultar, né, em seres com características semelhantes aos dos pais. E isso é interessante na hora de você escolher a sua muda. Primeira dica nossa de ouro, anote aí no seu caderninho. Não compre muda de qualquer viveiro, pessoal. Conheça a procedência do viveiro. Ah, é a variedade tal. Se você não conhecer a rastreabilidade da qualidade dessa semente, o manejo que foi empregado, todo tipo de tecnologia que foi adotada para essas mudas, desde o viveiro até chegar no plantio, pessoal, toda a tecnologia que você está investindo hoje, que é cara, ela vai ser perdida. Porque você vai estar ali durante 2, 3, 4 anos investido o quê? Em tecnologia, tempo, mão de obra, herbicida, inseticida, adubação. E tudo isso daí, pessoal, tem um custo muito elevado. Então, se você errar na escolha da muda, na escolha da genética, na escolha da cultivar de acordo com o seu solo e de acordo com a sua região, você vai ter grandes prejuízos econômicos. É ou não é, Emerson? Com certeza. Esse hoje é um dos grandes problemas a qual a gente vê nas propriedades já implantadas, né?
A gente anda e faz muita pesquisa sobre a cultura do açaí e também nós somos produtores rurais, né? Nós temos aí a Fazenda Modelo, né? Temos aí a Arroba Produtiva, que é do Paulo Herculano, temos a Fazenda Ouro Negro, que está em Tomiaçu, que está assistida por mim, e a gente faz experimento. E hoje o que a gente vê de mais problema nas lavouras do açaí é genética de planta. Show de bola, pessoal. E para a gente finalizar falando sobre genética, pessoal, existe duas maneiras da gente avaliar com uma certa precisão a genética que a gente vai adotar. Uma delas é por enxertia, que no caso é a clonagem, e a outra dela é o método convencional, que é o método seminal, né? Que é feito por semente, aonde tem o cruzamento através da polinização. Você vai escolher as melhores plantas com as melhores características e dela você vai retirar as melhores sementes para poder fazer a multiplicação. E hoje, pessoal, já é uma realidade nossa, aqui no Pará mesmo, desenvolvendo o clone no açaí. Claro que está a nível de desenvolvimento, a nível de laboratório, mas já estão conseguindo fazer a multiplicação desses genes para poder tirar características únicas e específicas das plantas para você ter o melhor resultado. Gente, agora eu quero mostrar para vocês aqui duas plantas. À minha direita, que está na sua esquerda, nós temos essa planta. E a minha esquerda, que está na sua direita aí no vídeo, ela tem essa característica. Emerson, fala das características fenotípicas, que é o que você está olhando. O que é que essa planta, que foi plantada na mesma idade dessa, no mesmo espaçamento, a mesma irrigação, o mesmo adubo, o mesmo cuidado, ela está apresentando características diferentes dessa planta. Explica pra gente dessa planta. Isso é verdade, pessoal. A gente pode observar que essa planta, né, como o Paulo acabou de falar, os mesmos cuidados, né, e tipo de manejo, né? Então o que a gente pode ver aqui? A olho nu a gente consegue perceber que a planta está com deficiência de boro, né? Aí a pergunta que talvez você está fazendo é, mas por que a deficiência de boro, sendo que todas as plantas recebem a mesma nutrição? Aí entra o fator que a gente está falando, genética, né? Quando se falta o boro, a gente consegue ver aí cachos atrofiados, né? Com baixo índice de produtividade. Então é um micronutriente a qual a planta precisa em menor quantidade, mas ele não deixa de ser menos importante. Então é algo que já vem aí desde o viveiro. Show de bola, pessoal. E essa outra planta aqui que eu vou mostrar para vocês, eu vou arrancar aqui essa proteção da capa do cacho, que ela estava terminando de soltar já. E você observa que você tem espatas longas, você não vê ela estourando, você não vê ela soltando ou demonstrando características de deficiência de boro, que pode aparentar nos nossos olhos que é deficiência de boro. Mas como vocês podem ver, a mesma planta ao lado, né, ela tem até um coleto um pouco mais fino que a outra, né, um pouco mais fino, mas ela não está apresentando a característica de deficiência que a outra apresenta. Então, pessoal, imagina só, uma planta dessa está com 2 anos e meio, já você cuidando nela no campo. Se você identificar isso logo no pós-plantio, folhinhas curtas, uma sequência de folha atrás da outra saindo curta, aspiral curto, com deficiência de boro, você arranca essa planta fora e bota uma muda logo nova. E aí ela vai acompanhar o ritmo, porque é melhor você fazer isso logo no pós-plantio do que chegar numa fase dessa, você ter de 10 mil plantas, você ter 1000 plantas com essa característica, são 1000 plantas a menos produzindo e 1000 plantas a mais te dando custo sem retorno. Então você pode observar, gente, olha aí, ó, são espatas no mesmo padrão, tá iniciando aqui, olha, no terço médio da planta, né, ou seja, tá no meio daqui do aspiral da planta e ele já está iniciando a produtividade com uma característica desejável, que é isso que a gente quer. Se futuramente eu for aumentar o meu plantio, eu vou querer tirar qualidade dessa planta. O que é que eu venho? Eu venho com arame, enrolo aqui, boto num pedacinho de cano e anoto o número e a linha dessa planta. Para quê? Para futuramente na produtividade dela, se ela me der um bom resultado de cacho, qualidade, rendimento de pouco, eu já tenho ela anotadinha. Para na hora de eu tirar a semente, eu tiro dessa planta, eu não tiro daquela. Apesar de a mesma abelhinha que vai lá,
vai vir aqui. Só que ainda assim eu vou ter mais qualidade genética a demonstrar dessa planta. Então, pessoal, compre certo. Antes de comprar sua muda, procure a gente da Agro Rural, que a gente vai lhe indicar os melhores viveristas. Nós conhecemos, pessoal, pelo menos 80% dos viveiros já existentes no nosso estado e com qualidade, pessoal, com resultado genético que vai favorecer você, o homem do campo. Carlinha, para a gente fechar esse momento aqui, você é produtora de açaí, digamos que você vai iniciar o seu plantio de açaí hoje. Qual das duas características você vai escolher para sua fazenda? Claro que é essa, né? Com certeza. E para você escolher essa daqui, você vai procurar quem? Agro Rural, né, galera? Agro Rural, os melhores especialistas do estado do Pará. Conte com a gente, pessoal. Nós podemos não ser os melhores no olhar de todo mundo, mas nós estamos aqui fazendo o nosso melhor para você ter o melhor aí do outro lado também. É ou não é, Emerson? Com certeza. Isso é o que a gente sabe fazer de melhor, porque a gente faz com amor, tá? O resultado não é só a consequência do ganho do dinheiro, mas sim o amor pelo trabalho que a gente faz. E o melhor de tudo isso é fazer vocês também que estão nos assistindo, que está aí em parceria com a Agro Rural, fazer o melhor, que é produzir com qualidade. Show de bola, pessoal. Obrigado e tamo junto.